Existem pelo menos 4 temperamentos: sanguíneo, colérico, fleumático, melancólico, pelo menos esses 4. E uma importante jornada a ser trilhada para entender o próprio temperamento é a jornada do autoconhecimento. Nosso querido amigo, pastor, palestrante, fundador e o líder do movimento Transmissão vai abordar junto com a gente esse tema: temperamentos transformados. E é com muito carinho que nós recebemos agora o pastor Ramilo Dourado. Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Olha só, a gente vai falar sobre temperamentos transformados, mas antes eu queria agradecer a você, pela audiência, agradecer a você que está nos assistindo, seja através do seu tablet, do seu smartphone, da sua TV. Eu peço que você compartilhe essa live. Muito boa a apresentação da delegada Fernanda, falando conosco sobre esses temas. Que coisa importante, Tamires já passou por aqui, Raquel também, e a delegada falando sobre temas tão importantes e, como a gente falou, pouco abordado nas igrejas. Agradecer a Tati Amara, que está aqui, excelente na apresentação. Mas vamos falar sobre temperamentos transformados. Antes, eu queria falar com você sobre caráter e personalidade, para que a gente não tenha confusão. A gente vai falar sobre temperamento, mas antes eu queria falar sobre caráter e personalidade. O caráter é aquilo que Freud vai dizer sobre o superego. Tamires, que estudou psicologia, sabe muito bem do que eu estou falando. Sobre o superego, é aquela consciência moral. É aquilo que eu acho que é certo, aquilo são os meus valores morais. Isso é aquilo que eu tenho como caráter. Agora, personalidade. Personalidade é um conjunto de características que determinam a forma como eu vejo, a forma como eu me comporto em relação ao mundo. Isso é personalidade. E aí a gente vai construindo essa personalidade no decorrer dos anos de vida. E aí a gente vai falar sobre temperamento. Temperamento é aquele tempero, é aquele diferencial que Deus colocou na gente. A live é consciência cristã, então a gente vai falar muito sobre Deus. É aquilo que Deus colocou na gente, aquele tempero especial que cada um tem. O temperamento é algo hereditário. Você não escolhe como é que você vai nascer. Você não escolhe seu irmão, você não escolhe seu parente, também você não escolhe o seu temperamento. Ele é hereditário. E aí a gente vai abordar sobre pelo menos 4 temperamentos, Lembrando que nós somos seres biosocioculturais. O que é que isso significa? Nós somos seres que têm influência genética, nós somos seres que têm influência do meio que a gente vive, influência social e também influência cultural. E a gente precisa entender todos esses 3 aspectos para entender a nossa formação. Então vamos lá, vamos classificar os 4 temperamentos e eu queria que, se possível, você fosse anotando aí características do temperamento para você identificar qual é o seu. Mais ou menos 1 a 2 temperamentos a gente vai ter. É quase que raro a pessoa ter os 4 temperamentos e a pessoa dizer que não se encaixa em nenhum também é muito raro. Mas 1 ou 2 a gente vai ter mais firme, mais contundente, mais presente ali em nosso comportamento. O primeiro temperamento é o sanguíneo. Primeiro temperamento é o sanguíneo, tem a ver com pulsação, com sangue, com essa cor vermelha que a gente chama. O primeiro temperamento tem a ver com essa motivação de vida, o tônus vital que a gente chama. Então, as principais características do sanguíneo eu já vou falar para você aqui, As principais características como qualidade. Vamos lá? O sanguíneo, ele é comunicativo, ele é destacado, ele é também entusiasta, ele é afável, é simpático, é um bom companheiro, é também compreensivo, é crédulo. Olha só, você conhece alguém assim? Comunicativo, destacado, entusiasta, afável, esse é o sanguíneo. Já tem gente apontando para mim aqui, já começaram a me julgar. E aí você vai vendo se essa é a sua característica. Você vai vendo se você se encaixa nesse perfil do sanguíneo. Tem uma pessoa ali fora que é bem assim, bem entusiasmada, bem comunicativa, é isso. Isso é qualidade. Agora vamos ver os defeitos de quem é sanguíneo. Ele é pusilânime. O que é pusilânime? É o ânimo dobre, é o ânimo que de manhã está uma coisa, de tarde está outra, daqui a pouco está outro. Ele fica oscilando nas emoções.
Ele também é volúvel, que significa praticamente a mesma coisa, muda fácil. Ele está indo numa direção e daqui a pouco ele fala, vou mudar de direção, ele vai para outra. Então ele muda fácil, isso é um defeito, né, do sanguíneo. Ele é impulsivo, toma decisão assim, por impulsão, não fica pensando muito não. Ele chega e toma a decisão. Ele também é inseguro. Ao mesmo tempo que ele toma a decisão de mudar, de fazer algo, porque ele é sanguíneo, ele fica inseguro depois. Ele é egocêntrico, ele gosta de se cuidar bem, ele faz a sobrancelha, se for homem, se for mulher, ela está sempre no salão, ele está sempre vestindo roupa, está sempre procurando elogios. Quando ele corta o cabelo, ele fala assim, estou bem, estou tranquilo. Ele geralmente tem aquela preocupação de saber se está tudo em dias aqui no corpo e tal. Então, assim, ele é bem egocêntrico, ele gosta das coisas centradas nele. Ele é muito barulhento. Você conhece esse cara? É muito barulhento. Também é exagerado e é medroso. Característica de quem é sanguíneo. Na maioria das vezes, eu vou falar só um detalhe. Na maioria das vezes, o sanguíneo, ele atrasa nos compromissos. Na maioria das vezes. E aí ele já vai chegar dando uma desculpa, mas assim, ele vai ter um argumento muito bom. Geralmente ele é bem argumentativo. Ele vai atrasar e aí ele vai argumentar que chegou atrasado. E aí o que é que acontece? A galera vai entender. Porque como ele é tão gente boa, como ele é tão comunicativo e destacado, a galera quer a presença dele. Ainda que ele tenha chegado atrasado, o pessoal releva e fala, não, é isso mesmo, você só chega atrasado, mas você é gente boa. Primeira característica, olha, a gente está falando sobre temperamentos. E a gente está falando sobre temperamentos transformados. No final você vai entender. Vamos pular para o próximo? O próximo é o fleumático. O fleumático ele tem a ver com tranquilidade. O oposto daquele que é o sanguíneo. Tranquilidade. Alguém estável. Alguém bem tranquilo. O fleumático, as principais qualidades dele é calmo, tranquilo, cumpridor de horário, de palavra. Ele é eficiente. Em tudo que faz, ele é eficiente. Ele é conservador. Ele não é aquele cara progressista, ele é conservador. Geralmente as ideias dele são mais do conservadorismo. Ele é prático. Ele não gosta de nada no improviso. Ele é prático aqui. Ele chega e fala assim, não, eu vou. Ele já pensa lá na frente, né? Então ele é prático. Ele é um líder nato. Também é um diplomata. E geralmente ele é bem humorado. Então, assim, ele tem essa qualidade de chegar e resolver conflitos e falar assim, não vamos brigar, não. E ele tem sempre uma solução conservadora para resolver conflitos, né? E ele trata as coisas bem humorado. Agora, vamos ver os defeitos? Porque quando fala de qualidade, todo mundo aponta para todo mundo aí, né? E na hora do defeito, você vai apontar também? Então vamos lá. Defeito do fleumático. Calculista, fica pensando em tudo que vai fazer, demora a tomar uma decisão, é calculista. Ele é temeroso, pelo fato dele ser calculista, já entrega que ele é temeroso, ou seja, ele fica pensando demais no que pode dar errado. Então é por isso que ele tem sempre, não é nem plano A, plano B ou plano C. Olha só que eu vou falar, ele tem o alfabeto inteiro, ele tem até o plano Z. Ele é assim, ele é contemplativo, fica observando as coisas, por quê? Ele é calculista, logo ele é contemplativo, ele fica olhando as coisas para tomar uma decisão. Ele é desconfiado. Conhece alguém assim? Vamos lá. Ele é pretensioso, às vezes introvertido e desmotivado ou desmotivado. Esses são os defeitos, né, de alguém que é fleumático. Conhece alguém assim? Comenta aí, coloca nos comentários. Você conhece alguém que é sanguíneo? Conhece alguém que é fleumático? Há algumas pessoas que dizem que a melhor pessoa para você conviver é exatamente o fleumático. Há algumas pessoas que dizem, né? Mas será? Agora a gente vai pular para o próximo. O próximo é o colérico. Anote bem, colérico é alguém mais focado, é alguém intenso naquilo que propõe. Ele vai e faz. O sanguíneo é intenso, mas o sanguíneo desiste rápido. O colérico não. O colérico vai até o final. Ele é parecido com o sanguíneo, como eu já falei, mas ele é mais centrado. Vamos lá para as qualidades do colérico? Presta atenção. O colérico
ele é enérgico. Colérico, ele é enérgico. Ele também é resoluto. Lembra que eu falei do foco dele? Ele é determinado. Ele é independente. Geralmente o colérico, ele faz de tudo para não precisar de pessoas. Ele faz de tudo para se dar bem na vida sozinho. Ele não fica dependendo de ninguém. Ele é otimista, mas ele também é prático. Ele é eficiente. Ele é decidido. Ele é líder e é audacioso. Esse é o colérico. Você se encaixa em alguma dessas características que eu falei? Colérico, ok? Agora vamos para os defeitos do colérico. Ele é iracundo. Você já viu essa palavra? Iracundo. É alguém que ira-se com facilidade. Ele geralmente tem a cara mais fechada assim. Qualquer coisa que você vai falar com o colérico, ele já está pronto ali. Não é muito assim de ficar com brincadeira, porque ele é focado. Então ele fica, né, ele vai se irar-se de forma mais fácil. Ele é sarcástico. O sarcástico é aquele cara que tira piada, tirando uma onda. O sarcástico é assim. Você, às vezes, não domina uma área, e aí quando o colérico ele domina aquela área, que você vai fazer uma pergunta para ele fala, como assim, você não sabe? Não acredito, não. Sabe, ele vai tirar uma onda. O famoso tira-onda. É o cara que usa o óculos assim, depois ele levanta, se ele tiver o cabelo liso, ele vai ficar toda hora se aparecendo nas redes sociais. Ele gosta de tirar onda de todas as formas, né? Ele gosta. O colérico é aquele cara que tira onda, para você entender o termo aqui. Ele é impaciente. Lembra que eu falei? Ele domina uma área, ele tira uma onda com quem não sabe e logo ele também é impaciente. Ele não consegue ficar explicando muitas vezes, porque ele domina aquela área. Então ele não tem paciência. Ele é prepotente. Olha só, prepotente. Já viu a pessoa prepotente? Se acha demais. Como a gente chama, a última bolacha do pacote, é esse cara, é o colérico, ele se acha, ele é prepotente. Ele é vaidoso, né? Ele não é tão vaidoso igual o sanguíneo, mas ele é vaidoso também. Ele gosta de estar sempre alinhadozinho, mas ele também é vaidoso. Ele é autossuficiente, não precisa de ninguém. Ele, como eu falei lá no início, ele quer resolver as coisas tudo sozinho, e aí ele quer viver a vida dele tranquilo, autossuficiente, sem depender de ninguém. É insensível e astucioso. Insensível, poxa, não tem sensibilidade nenhuma. Ele não se importa muito com as pessoas, porque ele está ligado nele. Isso é o colérico. Você conhece alguém assim? Então vamos para frente. O último dos temperamentos que eu separei para a gente estudar aqui hoje é o melancólico. Melancólico. Tem a ver com instabilidade emocional, ou seja, ele não é estável, ele é instável, né? Que sobe, que desce, não tem firmeza nas emoções. Pessoas assim, geralmente, elas são fácil confundidas, como se tivesse algum tipo de transtorno, né? Como se ela tivesse algum tipo de depressão, como se tivesse algum tipo de ansiedade, de bipolaridade, mas não, é só o temperamento. É por isso que a gente precisa entender o temperamento das pessoas para não dar um diagnóstico errado, né? Talvez chegue uma pessoa lá com temperamento melancólico para fazer uma consulta e, na verdade, é só o temperamento, não é um problema, não é um transtorno. E aí agora eu vou falar as qualidades e os defeitos do melancólico. Qualidades. Ele é habilidoso. Vai vendo as características aí, vê se você se encaixa. Ele é habilidoso, é minucioso, gosta dos detalhes, né? Ele é muito sensível. Já que ele é habilidoso, ele é minucioso, se ele faz tudo certinho e você ainda encontra um erro e fala que ele errou, é muito sensível. Ele não vai aceitar. Por quê? Porque ele é perfeccionista, ele gosta dos detalhes ali. Olha lá, o próximo é perfeccionista, eu já até falei. Então, por ser perfeccionista, ele não aceita que as coisas dele tenham defeito. Ele é idealista, ele é leal e é dedicado. São qualidades. Agora, os defeitos. Geralmente, o melancólico, ele é egoísta. Ele é amuado. Já ouviu falar esse termo? Amuado. Se você fala uma coisa com ele, não adianta. Se ele tomar uma decisão, já está tomada. É a decisão do melancólico. Ele é pessimista. A gente está falando, nós vamos conseguir, vamos ou não vamos bater 2 toneladas? Vamos. E o melancólico fala, vai dar não. Você está vendo o preço dos alimentos?
Você está vendo que ninguém está entrando em contato? Não vai dar. O melancólico, ele não... E outra, se ele não falar, ele pensa. Como é que vocês vão conseguir 2.000 quilos de alimentos em plena pandemia? Como é que vocês vão conseguir isso? Como é que vocês vão conseguir o estúdio maravilhoso das galáxias para fazer uma live? Não vai dar certo. Então, o melancólico é um cara que ele é pessimista. Ele é teórico. Ele fica só no campo da teoria. Ele não tem ação para fazer nada. Ele também é confuso, é antissocial, ele é crítico, não faz, mas critica. Conhece alguém assim? Conhece, Gessé? Alguém que não faz, mas fica criticando? Conhece, Carla? Conhece? A galera não faz nada, mas só critica. Tem um monte de gente assim na rede social. Não faz nada, mas critica. É vingativo. Você conhece alguém vingativo? Geralmente, quando o cara é melancólico, o que é mais contundente nele assim, é o termo vingativo. E é inflexível. Tomou a decisão, está decidido. Essas são as características do melancólico. Eu falei aqui sobre o temperamento sanguíneo, o temperamento colérico, melancólico e fleumático. E eu queria encerrar falando sobre um personagem. Eu separei alguns personagens para falar com vocês. O apóstolo Paulo era colérico, Abraão era melancólico, Moisés era fleumático e Pedro era sanguíneo. Em outra oportunidade eu falo sobre os 4, mas eu separei só um personagem para a gente falar, que é exatamente Pedro. O texto ele se encontra lá em Mateus 14, de 26 ao 32, que vai relatar aquela passagem onde Jesus ele aparece para os discípulos. Os discípulos estão em um barco. E aí, eles se assustam, a maioria deles se assustam. Mas Pedro, ele vai lá e fala assim: Senhor, se és tu mesmo, me dê a ordem para que eu possa ir. O que é que Pedro fez aí? Pedro, ele tomou uma decisão por impulso. Pedro foi bem impulsivo. Então, ele já se entregou aqui como sanguíneo, impulsivo. E aí, ele vai. Daqui a pouco, quando ele vai, ele começa a sentir medo. Lembra? Medroso. É uma característica, é um defeito do sanguíneo. Ele toma a decisão, mas como ele não pensou para tomar a decisão, lá no meio, ele ficou com medo. E aí agora ele começa a afundar. Só que Jesus vem e toca nele. E quando ele toca, fala: poxa, Pedro, pouca fé, né? Pouca fé. Toca e Pedro volta. Uma coisa interessante, a Bíblia não vai relatar que Jesus pegou Pedro no colo. A Bíblia não vai relatar que Jesus pegou Pedro no colo e voltou para o barco. A Bíblia relata que eles entraram no barco. Sabe o que é que isso significa? Após o toque de Jesus, o medo de Pedro saiu e ele voltou andando para o barco junto com Jesus. A lição que a gente tira é que após o toque do Senhor Jesus em nossas vidas, o nosso temperamento é transformado. Após o toque do Senhor Jesus nas nossas vidas, tudo aquilo que é defeito é transformado. Sabe por que é que eu falei as qualidades e os defeitos aqui, desses temperamentos? É porque todos nós somos assim. Só que a gente não pode deixar que os defeitos superem as qualidades. A gente não pode deixar que o medo nos paralise. A gente não pode deixar que a indisciplina nos faça pagar um alto preço em algum determinado assunto. A gente não pode deixar que a nossa impaciência nos faça cortar relacionamentos. A gente não pode deixar que a nossa indecisão sobre fazer algo atrapalhe a nossa vida, na nossa sequência. Talvez eu citei defeitos que você fale: poxa, sou eu tenho esse defeito. Mas o que a história nos ensina é que Jesus, quando toca alguém, Ele cura, Ele transforma tudo. Os nossos temperamentos são transformados após o toque do Senhor Jesus. E aí eu queria dizer algo para você. A maioria das pessoas na ciência vai dizer o seguinte: olha, as pessoas não mudam, temperamentos não mudam, personalidade, caráter não mudam. Mas nós somos cristãos, por isso que é a Live Consciência Cristã. Nós vamos dizer que sim, muda. Tem o caráter de Cristo, tem a personalidade e o temperamento transformado através de um toque do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Muito obrigado.